A chuva caía forte sobre Lisboa naquela noite de outubro quando Miguel de Almeida, herdeiro de uma das maiores fortunas portuguesas, encontrou o diário escondido no fundo falso de uma arca de madeira no sótão da velha casa de família em Lapa. As mãos tremiam-lhe enquanto abria a capa de couro gasto. A primeira linha, escrita numa caligrafia elegante da mãe que morrera há 20 anos, fez o seu coração parar. Se estás a ler isto, meu filho, perdoa-me por ter guardado este segredo tão pesado. Miguel tinha 34 anos, era um homem alto, de olhos verdes profundos e rosto que as revistas chamavam de escultural, mas que ele próprio detestava por atrair olhares vazios. Administrava o império imobiliário e vinícola da família com mão firme, mas vivia sozinho numa cobertura no Chiado, rodeado de obras de arte e silêncio. Nunca assumira publicamente que era gay. Não por vergonha, isso já superara, mas porque o mundo dos negócios em Portugal ainda sussurrava nomes e destruía reputações com um telefonema. Virou a página. A data era de 1995, ano em que ele tinha apenas 14 anos. Hoje viu Miguel beijar o Tomás no Jardim das Traseiras. Tive medo por ele. O pai nunca entenderia. O ar escapou-lhe dos pulmões como se tivesse levado um soco. Tomás. O nome que ele próprio enterrara tão fundo que quase acreditara ter imaginado toda aquela amizade intensa da adolescência. Tomás Ferreira, o rapaz de olhos pretos e sorriso fácil que fora o seu melhor amigo, e o primeiro amor secreto, até ao dia em que desaparecera sem explicação. As memórias voltaram como ondas violentas. O verão quente em Sintra, os dois deitados na relva atrás da Quinta dos Almeida, falando de tudo e de nada, os dedos que se tocavam, sem querer. O beijo roubado numa tarde de tempestade, quando a eletricidade falhara e o mundo parecia só deles. E depois o vazio, Tomás mudara-se de repente para o Brasil, diziam os adultos. Sem carta, sem adeus. Miguel passara anos a convencer-se de que fora apenas uma paixoneta infantil. Mas o diário da mãe contava outra história. Pedi ao Tomás que partisse. Dei dinheiro à família dele. O António ameaçara deserdar o Miguel se alguma vez soubesse. Eu não podia permitir que perdesses tudo por minha culpa. António era o pai, homem rígido, tradicionalista, que morrera há 5 anos sem nunca ter sabido da orientação do filho. Miguel sentiu a raiva subir-lhe à garganta. A mãe, sempre tão doce, protegera-o à custa de destruir a única pessoa que o fizera sentir vivo na adolescência. Leu até altas horas. Página após página, a mãe descrevia o medo de perder o filho para o preconceito do marido, a culpa que a corroía, as noites em que chorara sozinha. E no final do diário, uma última entrada, escrita pouco antes de morrer de cancro: se o Miguel algum dia encontrar isto, espero que encontre também o Tomás. Merecem saber a verdade. Merecem ser felizes. Miguel fechou o diário. A chuva continuava a bater nas janelas antigas. Pegou no telemóvel e, sem pensar 2 vezes, procurou o nome que não digitava há 20 anos, Tomás Ferreira. Encontrou um perfil profissional no LinkedIn, arquiteto, no Rio de Janeiro, fotografia recente, o mesmo sorriso, agora mais maduro, cabelo ligeiramente grisalho nas têmporas. O coração de Miguel bateu tão forte que pensou que ia desmaiar. No dia seguinte, sem dizer nada a ninguém, reservou um voo para o Brasil. Precisava de respostas. Precisava de olhar Tomás nos olhos e perguntar por que nunca lutara por ele. Mas sobretudo precisava de saber se, depois de tanto tempo e tanta dor, ainda restava alguma coisa daquele amor adolescente que nunca tivera hipótese de crescer. O avião aterrou no Galeão sob um céu carregado de verão carioca. Miguel, habituado ao frio elegante de Lisboa, sentiu o calor úmido colar-lhe a camisa ao corpo. Tomou um táxi diretamente para o endereço que descobrira online, um ateliê de arquitetura no bairro de Santa Teresa. As ruas estreitas, os bondinhos amarelos, o cheiro de mar e fruta madura, tudo parecia estranhamente familiar, como se uma parte dele já tivesse vivido ali em sonhos. Quando entrou no ateliê, o ar-condicionado gelado contrastou com o calor lá fora. Uma recepcionista jovem sorriu. Procuro o arquiteto Tomás Ferreira, disse ele em português, a voz mais firme do que se sentia. Ela indicou uma porta ao fundo. Miguel bateu uma vez e entrou. Tomás estava debruçado sobre uma maquete, camisa branca de mangas dobradas, óculos de leitura na ponta do nariz. Ergueu o olhar e ficou imóvel. Os óculos escorregaram-lhe devagar até caírem na mesa. Miguel, murmurou, como se invocasse um fantasma.
Os anos não tinham sido cruéis com Tomás. Aos 34, tinha o corpo de quem corria na praia todas as manhãs, pele morena, barba curta bem aparada. Mas os olhos, aqueles olhos pretos, carregavam uma tristeza antiga que Miguel reconheceu imediatamente. Surpresa, disse Miguel, tentando soar irónico, mas a voz saiu rouca. Fechou a porta atrás de si. O silêncio entre eles era tão denso que quase se podia tocar. Tomás contornou a mesa devagar. O que estás aqui a fazer? Descobri uma coisa. Miguel tirou o diário da pasta de couro e estendeu-lhe. Da minha mãe. Tomás pegou nele com mãos hesitantes. Abriu na página marcada com um post-it e leu em silêncio. O rosto foi-se alterando, surpresa, dor, raiva. Quando terminou, os olhos estavam marejados. Ela pagou à minha família para irmos embora. Sim. Para me proteger do meu pai. Miguel engoliu em seco. Eu não sabia de nada. Tomás devolveu o diário. Eu também não sabia tudo. A minha mãe disse-me apenas que tínhamos de partir por questões financeiras. Eu escrevi-te cartas. Muitas. Ela deve ter destruído todas. A revelação atingiu Miguel como uma segunda traição. Cartas. Durante 2 anos. Depois desisti. Tomás virou-se para a janela, olhando as copas verdes de Santa Teresa. Pensei que tinhas medo de mim. Que te arrependias do beijo. Miguel aproximou-se. Nunca me arrependi. Passei anos a tentar esquecer-te porque doía demasiado lembrar. Tomás virou-se de novo. Estavam agora a menos de 1 metro de distância. E agora vieste para quê? Para me culpar. Não. Miguel respirou fundo. Vim para pedir desculpa pelo que a minha família te fez. E para saber se ainda sentes alguma coisa. O olhar de Tomás endureceu. Tenho uma vida aqui, Miguel. Um parceiro há 5 anos. O Rafael. Estamos bem. As palavras foram como facas. Miguel sentiu o chão sumir-se-lhe debaixo dos pés. Compreendo, murmurou, tentando manter a compostura. Só precisava de saber a verdade. Vou-me embora. Virou-se para a porta, mas Tomás segurou-lhe o braço. Espera. A voz tremia. Não é tão simples. O Rafael estamos em crise há meses. Ele quer casar, ter filhos através de adoção. Eu hesito. Porque no fundo nunca te esqueci completamente. Miguel olhou para a mão que lhe apertava o braço. Sentiu o calor da pele de Tomás depois de 20 anos. E agora? Agora não sei. Tomás soltou, preciso de tempo. Miguel assentiu. Fico no Rio até ao fim da semana. No Copacabana Palace. Se quiseres falar estarei lá. Saiu do ateliê com o coração em farrapos. O calor carioca parecia sufocá-lo. Caminhou sem rumo pelas ladeiras de Santa Teresa até encontrar um pequeno bar. Sentou-se e pediu uma caipirinha. Enquanto bebia, pensava na ironia, viajar milhares de quilómetros para encontrar o amor da sua vida e descobrir a que chegara tarde. Nos dias seguintes, Miguel tentou ocupar-se visitando o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, as praias. Mas tudo parecia cinzento. Não recebia mensagem nem chamada de Tomás. Na quarta noite, sentado na varanda do hotel com vista para o mar, decidiu que partiria no dia seguinte. Não podia forçar nada. O telemóvel vibrou. Uma mensagem desconhecida, número brasileiro, podemos encontrar-nos amanhã. No arpoador, ao pôr do sol. Tomás. Miguel respondeu imediatamente, sim. No dia seguinte, vestiu uma camisa branca simples e calças de linho. Chegou cedo ao arpoador e esperou encostado às rochas, vendo o mar revolto. Quando Tomás apareceu, trazia um ar cansado. Vestia jeans e uma t-shirt preta que lhe realçava o peito. Olá, disse Tomás, parando a alguns metros. Olá. Miguel sorriu tenso. Caminharam em silêncio ao longo da praia até encontrarem um lugar mais tranquilo. Sentaram-se na areia, olhando o horizonte. Pensei muito, começou Tomás. Falei com o Rafael. Contei-lhe tudo.
Sobre ti, sobre o passado. Miguel sentiu o coração acelerar. E ele ficou furioso. Disse que eu nunca tinha sido completamente honesto com ele. Terminamos. Tomás baixou a cabeça. Foi doloroso, mas necessário. Lamento, disse Miguel, sincero. Não lamentes. Tomás olhou nos olhos. Eu nunca parei de te amar, Miguel. Enterrei fundo, mas estava lá. Quando te vi no ateliê tudo voltou. Miguel sentiu lágrimas quentes nos olhos. Eu também. Pensei que era só nostalgia, mas não é. Tomás estendeu a mão e tocou no rosto de Miguel. O toque foi elétrico. Quer tentar. Mas devagar. 20 anos é muito tempo. Somos pessoas diferentes agora. Eu sei. Miguel cobriu a mão de Tomás com a sua. Mas o que sentimos isso não mudou. Ficaram ali até o sol se pôr, falando de tudo o que tinham vivido separados. Tomás contou sobre a dificuldade de ser gay no Brasil dos anos 90, a imigração forçada, a construção de uma nova vida. Miguel falou da solidão em Lisboa, das relações breves que nunca chegavam a nada, do medo de assumir publicamente. Quando a noite caiu, levantaram-se. Queres jantar comigo? Perguntou Tomás. Quero, respondeu Miguel, sorrindo pela primeira vez em dias. Jantaram num pequeno restaurante em Ipanema, com vista para o mar. Riram, recordaram histórias de infância, falaram de sonhos. Quando se despediram à porta do hotel de Miguel, Tomás beijou-o na face. Amanhã. Amanhã, confirmou Miguel. Nos dias que se seguiram, exploraram o rio juntos. Subiram o morro da Urca de mãos dadas escondidas nos bolsos, visitaram o jardim botânico, dançaram num bar LGBT na Lapa Carioca. Era como se o tempo tivesse voltado atrás, mas agora eram adultos, conscientes, livres para escolherem. Mas Miguel sabia que tinha de regressar a Portugal. O império familiar não esperava. Na última noite, no quarto do hotel, abraçaram-se longamente. Vem comigo para Lisboa, pediu Miguel. Ou eu fico aqui. Não importa. Tomás abanou a cabeça. Preciso de resolver coisas aqui. O ateliê, a casa. Dá-me um mês. Depois vou ter contigo. Prometes? Prometo. Beijaram-se então, um beijo lento, cheio de promessas e anos perdidos. Miguel sentiu que, finalmente, o passado começava a curar-se. De volta a Lisboa, Miguel enfrentou a realidade. A empresa familiar estava em negociações importantes para a compra de vinhas no Douro. O tio Henrique, que ajudava na gestão desde a morte do pai, pressionava-o para decisões rápidas. Mas Miguel estava diferente. Pela primeira vez, queria viver autenticamente. Numa reunião de conselho, quando um dos acionistas mais velhos fez um comentário homofóbico disfarçado de piada, Miguel interrompeu friamente: na minha empresa, respeitamos todas as pessoas. Se não concorda, a porta é ali. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Depois, alguns assentiram. Miguel percebeu que o poder que herdara podia ser usado para mudar coisas. Todas as noites falava com Tomás por videochamada. Contavam os dias para o reencontro. Tomás vendia a parte dele no ateliê a um sócio e preparava a mudança. Mas uma semana antes da data marcada, Tomás ligou em pânico. Miguel ou Rafael apareceu aqui bêbado. Ameaçou contar à imprensa brasileira que eu estou a mudar-me para Portugal por causa de um bilionário gay. Disse que vai vender a história. Miguel sentiu o sangue gelar. Em Portugal, a sua orientação ainda era segredo. Se a notícia explodisse, podia afetar negócios, a família, tudo. O que queres fazer? Não vou deixar que ele nos destrua outra vez, disse Tomás, voz firme. Vou falar com ele. Explicar que acabou, que mereço ser feliz. Na noite seguinte, Tomás foi ao apartamento que partilhara com Rafael. A conversa começou calma, mas Rafael, ainda magoado, gritou, chorou, ameaçou. Tomás manteve-se sereno. Quando saiu, pensava que tudo estava resolvido. Mas 2 dias depois, uma notícia num tabloide brasileiro: arquiteto famoso termina noivado com parceiro para fugir com bilionário português.
Havia fotos antigas de Miguel tiradas de revistas, e uma recente de Tomás no aeroporto. A notícia chegou rapidamente a Portugal. Jornais sensacionalistas publicaram manchetes. O telemóvel de Miguel não parava de tocar, jornalistas, acionistas preocupados, até a tia conservadora que chorava ao telefone. Miguel trancou-se em casa. Sentia-se novamente adolescente, escondido. Mas desta vez recusou-se a ceder. Convocou uma conferência de imprensa. No dia marcado, apareceu no salão da empresa, fato impecável, olhar firme. Sim, sou homossexual, declarou diante das câmaras. E sim, estou apaixonado por um homem maravilhoso que em breve virá viver comigo para Portugal. Não vou pedir desculpa por ser quem sou. A sala explodiu em perguntas. Miguel respondeu com calma e dignidade. Quando saiu, sentiu-se mais leve do que nunca. Tomás viu a conferência pela internet e chorou. No dia seguinte, embarcou no voo para Lisboa. O reencontro no aeroporto de Lisboa foi discreto, mas intenso. Abraçaram-se longamente na zona de chegadas, sem se importarem com olhares. Miguel levou Tomás diretamente para a casa de Lapa, a mesma onde encontrara o diário. Mostrou-lhe o sótão, a arca, o lugar exato. Tomás abriu o diário e leu algumas passagens em voz alta. Choraram juntos pela mãe de Miguel, pela dor que ela carregara sozinha. Nos meses que se seguiram, Tomás instalou-se em Lisboa. Comprou parte de um pequeno ateliê de arquitetura no Príncipe Real e começou a trabalhar em projetos de reabilitação no centro histórico. Miguel apresentou aos amigos mais próximos, que o receberam de braços abertos. Mas nem tudo era perfeito. Alguns parceiros de negócios afastaram-se. Um contrato importante no Douro foi cancelado por um proprietário conservador. Miguel sentiu o peso, mas recusou recuar. Uma noite, durante um jantar familiar com tios e primos, o tio Henrique, que sempre fora aliado, fez um comentário azedo: "Achas mesmo que isto é bom para a imagem da família?" Miguel pousou os talheres. "A imagem da família é baseada em honestidade, tio." O pai escondeu quem era até morrer infeliz. "Eu não vou repetir o erro." Henrique calou-se. Dias depois, pediu desculpa e tornou-se um dos maiores defensores do casal. Tomás, por sua vez, enfrentava saudades do Rio, do calor humano diferente. Teve momentos de dúvida, de medo de ter trocado uma vida estável por um amor que podia não resistir à pressão. Numa noite de chuva forte, discutiram intensamente. "Às vezes penso que te arrastei para um mundo que não te aceita completamente", disse Miguel, voz carregada de culpa. "Eu escolhi vir", respondeu Tomás. "E escolho ficar. Mas precisamos de ser mais fortes que o mundo." Fizeram as pazes abraçados na varanda, vendo o Tejo agitado pela tempestade. A discussão, em vez de afastá-los, aproximou-os ainda mais. Decidiram casar civilmente numa cerimónia pequena, apenas com amigos e família que os apoiava. A data escolhida foi o aniversário da morte da mãe de Miguel, para transformar a dor em celebração. O dia do casamento amanheceu claro e luminoso. A cerimónia foi numa quinta no Gerês, rodeada de montanhas verdes. Miguel vestia um fato azul escuro feito à medida, Tomás, cinza claro. Trocaram votos simples, mas profundos. "Prometo amar-te todos os dias, mesmo quando o mundo nos testar", disse Miguel, voz embargada. "Prometo ser o teu porto seguro, como tu és o meu", respondeu Tomás. Quando o conservador os declarou casados, os aplausos ecoaram pela quinta. Até o tio Henrique limpava discretamente uma lágrima. Na festa, dançaram a primeira dança ao som de uma fado moderno adaptado. Depois, amigos e familiares juntaram-se. Pela primeira vez, Miguel sentiu-se completamente em casa. Meses depois, adotaram um cão, um labrador dourado a que chamaram Tejo. Viajavam frequentemente entre Lisboa e o Rio, mantendo laços com as duas cidades que os formaram. Uma tarde, sentados no jardim da casa de Lapa, o mesmo onde se tinham beijado adolescentes, Miguel abriu o diário da mãe e leu a última frase em voz alta: "Que o amor vença sempre o medo." Tomás sorriu e beijou-o suavemente. Venceu. E assim, entre o Tejo e o passado, construíram um futuro que ninguém lhes podia roubar. Um futuro feito de verdade, coragem e um amor que resistira a 20 anos de silêncio, mentiras e distância.
O segredo da infância perdida transformara-se na maior vitória das suas vidas.